Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Randon S.A. Implementos e Participações para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Raul Randon, CEO, Paulo Prignolato, CFO, Emerson Fernando de Souza, diretor de RI e M&A da Fras-le, Esteban Angeletti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Randon, e o time de Relações com Investidores da Randon. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da Randon. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.randon.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Randon, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Randon, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Randon. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Randon e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Raul Randon, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência de resultados da Randon. Hoje falaremos do primeiro trimestre de 2021. Vou dividir a apresentação com o nosso CFO e Relação com Investidores, Paulo Prignolato, e com o diretor de Finanças e de RI, Esteban Angeletti. Agradeço por estarem aqui conosco e desde já convido vocês a participarem da sessão de perguntas e respostas. Nossa pauta de hoje serão os destaques do trimestre. Falando um pouco do comportamento do mercado, do nosso desempenho consolidado e detalhando os resultados por segmento. Além disso, traremos informações sobre o mercado de capitais, sustentabilidade e inovação. No slide 4, trazemos os principais highlights do primeiro trimestre de 2021. Mas antes, gostaria de contextualizar um pouco o nosso negócio e a nossa trajetória até aqui, que nos permitiu entregar um dos melhores trimestres da história da companhia, com recorde em receitas e margens. Nós vivemos nos últimos anos uma intensa e profunda transformação, desenhamos cada passo dessa jornada, olhando para os aspectos de sustentabilidade do negócio, onde as pessoas são parte fundamental para alavancar a mudança. Ter metas claras e transparência na divulgação da estratégia ao nosso time fez e faz toda a diferença. Inovar está em nosso DNA e criamos um ambiente que impulsiona a inovação em nossas empresas. Ter a mente aberta, estar de olho nas tendências, nos fez crescer e nos renova a cada dia. Adquirimos empresas e constituímos outras recentemente. Ampliamos o portfólio de produtos e acessamos novas geografias. E nas empresas que já faziam parte do nosso grupo, continuamos investindo em tecnologia,
para sermos cada vez mais eficientes e produtivos. Buscamos ainda a sinergia entre os negócios e as atividades comuns, o que nos permitiu fazer mais com menos. O mercado, sem dúvida, tem ajudado e está aquecido, tanto no segmento de semi-reboque quanto em autopeças, possibilitando importante avanço de volumes em todas as nossas linhas de produtos. Até o mercado externo voltou a comprar de maneira mais intensa, dado o câmbio favorável e as boas expectativas que a vacinação trouxe. Em resumo, o mercado está comprador. Mas de nada adianta a demanda aquecida se nós não fizermos o dever de casa e estivermos preparados para atender a necessidade e a expectativa dos nossos clientes. E é igualmente importante ter capacidade de adaptação à mudança de cenários e aos desafios constantes que se apresentam. Nesse contexto, podemos citar a Covid-19, que parecia ter dado uma trégua e voltou ainda mais forte no início de 2021. Com muita responsabilidade, mantivemos os cuidados com as nossas pessoas e intensificamos as campanhas de prevenção. Tivemos também a pressão da cadeia de fornecimento. Foi necessário muita energia e trabalho da nossa área de suprimentos para garantir a entrega de insumos e minimizar os impactos no processo produtivo. Além disso, foi intensa a negociação de preços dos materiais, tentando mitigar ao máximo o efeito nas margens e no preço do produto ao cliente final. Eu gostaria de encerrar dizendo que tivemos um excelente trimestre e que é importante celebrarmos esses resultados que são fruto de um grande trabalho dos quase 13 mil protagonistas que fazem o dia a dia das empresas Randon acontecer. Ao mesmo tempo, temos uma carteira de pedidos robusta e que nos traz visibilidade e confiança para o próximo trimestre, precisamos nos manter vigilantes, principalmente com relação à escassez e à inflação que permanecem pressionando os negócios. Mas sabemos que, seguindo nossa jornada de crescimento sustentável, com um time preparado e com vontade de crescer e prosperar, ampliando nossas frentes de inovação e diversificação, vamos driblar essas e outras dificuldades e seguiremos fortalecendo o nosso propósito. Passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à apresentação. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco nesta manhã. Convido a todos para passarem para o slide 5, onde trazemos a abertura da receita por divisão, produto, geografia e mercado. No primeiro gráfico à esquerda, na parte superior, vocês podem observar a distribuição da receita líquida por divisão de negócios. A divisão de autopeças segue sendo a mais relevante para a companhia e, inclusive, ampliou sua representatividade no primeiro trimestre desse período, principalmente em função da aquisição da Nakata e da melhora na demanda das OEMs. Já na análise por produto, os semi-reboques ficaram em primeiro lugar, com 36% da receita líquida consolidada, refletindo o bom momento deste segmento. Nas autopeças, destacamos a Fras-le, que ganhou mais representatividade. Somando os materiais de fricção e os outros produtos desta controlada, temos 33%, ficando em segundo lugar no consolidado. Abrindo a receita por geografia, observamos quase um empate entre os países da região dos Estados Unidos, México e Canadá, com 37%, e do Chile e Mercosul, com 35%. Na primeira região, o destaque vai para a venda de sistemas de freios e de materiais de fricção ao mercado norte-americano. Já no Mercosul e Chile, a maior parte da receita tem origem na venda de semi-reboques. Quando olhamos os segmentos, o modelo diversificado dos nossos negócios também se evidencia. Observamos que metade está ligado a montadoras e implementadoras, mas com diversas categorias de produtos dentro desse grupo, sendo os semi-reboques os mais relevantes. A outra metade está dividida em reposição, mercado externo e serviço, que tem dinâmica menos cíclica
e que trazem equilíbrio e resiliência aos nossos resultados. Convido você a passar para o próximo slide, para trazermos alguns dados econômicos e de mercado. Como vocês podem observar na primeira tabela, a performance do mercado do primeiro trimestre de 2021 foi excelente. Houve crescimento expressivo na produção e nas vendas de semi-reboques, acima dos 60%. Isso se deu por vários fatores, que abordaremos ao longo da apresentação. Mas aqui cabe recordar que a base comparativa é baixa. No primeiro trimestre do ano passado, teve maior efeito de sazonalidade, com férias coletivas, paralisações, lockdown e demais medidas para tentar controlar o avanço da Covid-19 naquele período. O mercado de caminhões apresenta crescimento menor que o de semi-reboques, mas ainda significativo, na casa dos 30%. Aqui podemos destacar 2 pontos para o menor nível de crescimento. O primeiro é que o primeiro trimestre do ano anterior não houve paralisação das montadoras de caminhões por conta da pandemia, já que isso ocorreu a partir de abril. Já no trimestre atual, por conta de escassez e pelos efeitos da segunda onda da Covid-19, elas paralisaram suas operações no final do mês de março, reduzindo volumes produzidos no período. Já as exportações de ambos os produtos foram maiores este ano do que em 2020. Além da base comparativa fraca, o mercado externo demorou um pouco mais para voltar, mas quando retomou, foi de maneira mais intensa. Passando para os indicadores econômicos, temos expectativa de crescimento do PIB, aumento da taxa Selic com expectativa de fechar o ano em 5,5%, avanço da inflação, que é um dos principais pontos de atenção na dinâmica dos negócios, câmbio em patamar elevado, em torno de 5,30 por dólar, o que é positivo para as exportações, e a safra, que teve um recorde, com mais de 270 milhões de toneladas neste ciclo, reforçando a demanda do agronegócio, que para semi-reboque é de aproximadamente 70% dos nossos produtos. Passemos ao slide 7 para falarmos da receita líquida. A receita líquida no primeiro trimestre de 21 somou 1,9 bilhão de reais, avanço de 63,8% com relação ao mesmo período de 2020. Olhando no bloco azul, à direita da tela, vocês têm esse crescimento por divisão. As empresas de autopeças tiveram um aumento de 73,7% no comparativo, sendo as principais razões para esse crescimento: forte volume de vendas para OEM de mercado de reposição, a adição de receitas da Nakata, CNCS e Fundituba, que não faziam parte das empresas Randon no primeiro trimestre do ano anterior, e o aumento das exportações em 32,4%. Na divisão montadora, tivemos crescimento de 55%, com avanço de 40% em volumes vendidos e aumento das vendas ao mercado externo, mais 29,6%. E no segmento de serviços, o crescimento foi de 24%, muito relacionado ao aumento das demais operações das empresas Randon. Seguindo para o slide 8, temos as receitas do mercado externo consolidadas, tanto vindas de exportações, quanto das controladas situadas no exterior. No primeiro trimestre deste ano, chegamos a 67,4 milhões de dólares, aumento de 28,7% no comparativo com o primeiro trimestre de 20 e de 13,1% em relação ao quarto trimestre de 2020. A desvalorização cambial, o aumento do preço de algumas commodities e a vacinação contra a Covid-19 foram, sem dúvida, fatores importantes para a recuperação das vendas ao mercado externo, que hoje traz uma carteira de pedidos que se estende por mais de 120 dias em algumas das nossas linhas de produtos. Mas alguns mercados ainda enfrentam desafios, como o argentino, que segue apresentando problemas com a falta de divisas, conforme já comentamos em outras oportunidades.
Conseguir a liberação da entrada dos produtos brasileiros em solo argentino é um desafio constante e não se vê no curto prazo uma mudança para este cenário. Agora vamos passar para o slide 9 para falar sobre o EBITDA consolidado. Como vocês podem observar, nosso EBITDA consolidado chegou a 349,3 milhões de reais no trimestre, com margem de 18,3%. O crescimento de 226,5% se deve principalmente à forte demanda, ao câmbio favorável e à diluição de custos por conta do alto volume produzido. Outro fator que contribuiu para essa diferença na comparação trimestral foi que no primeiro trimestre de 2020, as despesas não recorrentes afetaram negativamente o EBITDA daquele período em 43 milhões de reais. Ao passo que, no primeiro trimestre deste ano, tivemos receitas não recorrentes que beneficiaram o EBITDA, ambas na divisão autopeças SENG. A reversão de impairment da controlada indireta Fanacif no valor de 4,3 milhões de reais, em função de uma revisão do cálculo da despesa lançada em 2020, e o êxito da controlada Castertech no processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, cujo valor líquido somou 10,9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Para deixarmos a base de comparação sem esses efeitos, apresentamos também o EBITDA ajustado, que atingiu 334,1 milhões de reais, aumento de 122,7% com relação ao primeiro trimestre de 2020 e com margem de EBITDA ajustada de 17,5%. Em relação à queda do EBITDA com relação ao quarto trimestre de 2020, recordamos que naquele trimestre obtivemos receitas não recorrentes relevantes, oriundas de processos tributários. Convido para que passem para o slide 10 para a análise do resultado líquido. No primeiro trimestre de 2021, atingimos o lucro líquido de 134,1 milhões de reais, com margem líquida de 7%. O aumento da lucratividade tem sido resultado de um amplo esforço da companhia, em que podemos destacar investimentos para se tornar mais eficiente e competitiva, aquisições para ampliar receitas e portfólio, ampliação das sinergias entre unidades de processos, planejamento de longo prazo e execução assertiva dos planos, gestão financeira eficiente. Passando para a análise do endividamento e do capital de giro no slide de número 11. Vocês podem observar pelo gráfico, no canto superior esquerdo, o histórico da dívida líquida sem o Banco Randon. No final do primeiro trimestre de 2021, o endividamento líquido era de 1,4 bilhão de reais, com alavancagem de 0,97 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. O aumento da dívida no último trimestre, em relação ao fechamento de 2020, se deu principalmente pelo aumento da NCG de 553,6 milhões de reais, em grande parte para suportar o crescimento do nível de atividade da companhia. As contas que mais impactaram foram estoques, clientes, fornecedores e impostos. Analisando o endividamento bruto, também observamos um aumento no período, e aqui cabe comentar que no primeiro trimestre de 2021, antecipamos uma captação de 200 milhões de reais para a rolagem de dívidas vincendas no segundo trimestre. O custo médio da dívida em moeda nacional também apresentou crescimento no primeiro trimestre de 2021, no comparativo com o encerramento de 2020, atingindo 4,2% ao ano, principalmente em função do aumento do CDI e do spread bancário. Já o custo da dívida em moeda estrangeira permaneceu praticamente estável no mesmo período. No slide 12, trazemos a composição dos nossos investimentos no trimestre.
Foram investidos R$ 122,8 milhões, sendo 48% em integralização, dos quais destaco 50 milhões no Banco Randon e 43,4% em imobilizado, dos quais a maior parte foi feito para automação industrial e expansão de capacidade. Passando para o próximo slide, o de número 13, vocês têm informações sobre o mercado de capitais, como cotação e a liquidez. No primeiro trimestre de 2021, a liquidez diária da Rapid4 foi de 44 milhões de reais, contra 43 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado. Percebam no gráfico 3 dos últimos 5 anos o aumento da liquidez diária, passando de 8,1 milhões de reais em 2016 para 44 milhões de reais em 2020, nos colocando como uma das empresas de maior liquidez no segmento de bens de capital. A base acionária também aumentou consideravelmente. Atualmente, ela é composta por 35 mil acionistas, sendo 37,7% do grupo controlador, 25,5% de estrangeiros, 18,7% de investidores institucionais e 12,1% de pessoas físicas. Referente ao exercício de 2020, foram pagos juros sobre capital próprio no montante de 70,8 milhões de reais e distribuídos dividendos, agora em abril, de 120,4 milhões de reais, aprovados na última AGO. Antes de passar ao Esteban, para apresentar sobre o desempenho do segmento, gostaria de trazer um comentário adicional sobre o julgamento do STF no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em algumas notícias veiculadas pela imprensa hoje pela manhã, pode ter ficado entendimento dúbio sobre a votação do STF de ontem, afirmando que as empresas somente poderiam apurar créditos a partir dos 5 anos anteriores a março de 2017, quando foi proferida a decisão do STF sobre o tema, ou seja, a partir de 2012. No entanto, é preciso esclarecer que, após consultar nossos assessores legais, o entendimento preliminar que consta da decisão é que as empresas possam retroagir 5 anos a partir da data de entrada de sua ação, ou seja, no caso da Randon, que entrou com ação em 7 de dezembro de 2006, ela poderia retroagir até 7 de dezembro de 2001 e apurar todos os créditos a partir desta data. Como seguimos essa premissa desde o início, e é o que consta da decisão do STF na votação de ontem, de maneira preliminar, podemos dizer que, no caso da Randon, não devemos ter nenhuma modificação dos valores apurados e contabilizados até aqui. Mas é importante ressaltar que devemos aguardar a publicação do acórdão da decisão para definitivamente encerrar esse tema. Agora sim, passo ao Esteban para apresentar o desempenho por segmento. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos e obrigado por prestigiarem a nossa aula de conferência. Começando pela divisão montadora, eu quero destacar a receita líquida, que atingiu 769,3 milhões de reais e representa um avanço de quase 35% nos volumes de semi-reboques vendidos ao mercado interno e de 99,4% de semi-reboques vendidos ao mercado externo, totalizando 7.918 unidades no trimestre. As receitas do mercado externo, como consequência desse aumento de volume, somaram 22,8 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, que representa uma evolução de 41% frente ao mesmo período de 2020, principalmente devido à retomada das vendas a países como Chile e outros do Mercosul. Repasse de preços e controle de custos para mitigar os impactos de inflação nas margens. O agronegócio, mantendo o patamar de 70% nas vendas de semi-reboques. O market share, que ficou em 32,2%, pressionado principalmente pelo aumento significativo dos volumes
no mercado brasileiro. A carteira de pedidos, que está em média em 120 dias, e os vagões, que ainda apresentaram baixo volume no primeiro trimestre de 2021, mas que já temos entregas de um volume maior programado para o segundo trimestre de 2021. Em resumo, foi um trimestre bastante positivo para a Randon Implementos, que tem investido em ganhos de eficiência e produtividade para ampliar a produção, ser mais competitiva e atender à alta demanda do mercado. Convido para passarmos ao próximo slide para vermos os dados das autopeças. Atingimos 1,1 bilhão de receita líquida com as empresas desta divisão no primeiro trimestre de 2021. Representa um avanço de 73,7% no comparativo trimestral. Os principais fatores para esse aumento foram o aumento de volume em todas as linhas de produtos, motivado pela recuperação da produção e na venda de caminhões, pela boa performance do mercado de reposição e recomposição de estoques de distribuidores. Crescimento das vendas ao mercado externo com o câmbio favorável e a adição de receitas das novas controladas, principalmente a Nakata, que no trimestre em questão contribuiu com 191,5 milhões de reais. O EBITDA dessa divisão somou 230,4 milhões de reais, sendo 15,2 milhões de reais de receitas não recorrentes, já explicadas anteriormente pelo Paulo. A carteira de pedidos indica bons volumes para os próximos meses, mas a manutenção das margens é um desafio em função da pressão do aumento de insumos. No próximo slide, vamos falar sobre a divisão Serviços. Nesta divisão, tivemos uma receita líquida de 61,8 milhões de reais, vindo em sua maior parte da Randon Consórcio. Atualmente, as receitas do segmento de serviços representam 3,2% do consolidado Randon, mas a nossa intenção é ampliar este número nos próximos anos. O Banco Randon, por exemplo, tem aumentado significativamente o número de operações e tem como meta se tornar um banco mais digital, adequando-se ao novo formato das instituições financeiras. Além do viés de serviços financeiros, temos também os serviços digitais, capitaneados pela Randon Ventures, que atualmente possui 4 startups investidas e 5 co-investidas, em um total de 16,4 milhões de reais investidos. O mais recente movimento foi o investimento na startup Aviamo, que tem como foco a logística relacionada à experiência do consumidor. Devolvo a palavra ao Daniel para falar de sustentabilidade. Então, o ESG é um assunto que tem ganhado ainda mais relevância para as empresas Randon. Sempre acreditamos que só é possível avançar tendo uma relação equilibrada com os recursos naturais, com as pessoas e com a sociedade em geral. E agora vamos avançar ainda mais. Quero te convidar para estar conosco em nosso evento de ambição ESG, que acontecerá no dia 1º de junho, às 15h30, e no qual divulgaremos nossos pilares e os nossos compromissos públicos com a sustentabilidade. Nos próximos dias, vocês receberão o convite para que esse evento, através do mailing de RI. Se vocês ainda não estão inscritos, acesse o nosso site de RI e se cadastrem. Nessa audioconferência, vamos dar um zoom no G de governança. Convido para que passem para o slide 18. No dia 14 de abril, realizamos nossa primeira AGO no formato híbrido. Nela, foi eleita uma nova conselheira de administração, a Ana Carolina Strobel, que tem grande experiência nas áreas de empreendedorismo, inovação e transformação digital, e poderá contribuir muito com a nossa companhia nos projetos futuros. Estamos muito felizes também pelo fato de termos novamente uma mulher em nosso conselho, tornando-o mais diverso e mais rico. No dia 29 de abril, o Conselho de Administração elegeu a nova diretoria estatutária, que tem como novo membro Daniel Eli. Ele é o nosso CTO, Chief Transformation Officer, e membro do Comitê Executivo, passa a ser responsável também pela divisão de serviços
com uma mudança em sua estratégia. A divisão passa a se chamar Divisão Serviços Financeiros e Digitais. Essa alteração visa contemplar os avanços que têm acontecido nos serviços financeiros, junto às iniciativas digitais que já estão em andamento na companhia. Nosso objetivo é trazer ainda mais inovação e transformação para esse segmento, além de oportunidade para os novos negócios. E na carona do movimento que estamos fazendo com a divisão de serviços financeiros e digitais, eu reforço que inovar é o que nos move. Além de serviços, temos diversas frentes de inovação nas empresas Randon que não se aplicam apenas a processos e soluções, mas também ao modo de trabalhar e pensar. Agora, em abril, fomos reconhecidos pela pesquisa Marcas de Quem Decide como a marca inovadora mais lembrada pelo mercado gaúcho. Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo e queremos avançar ainda mais. Eu concluo minha fala dizendo que para a Randon é de extrema importância garantir o presente, entregando bons resultados agora, mas sem perder de vista o futuro. E sabemos que nossos investidores são parte fundamental nessa jornada. Então, muito obrigado a você, nosso investidor, que está aqui nos acompanhando nessa audioconferência e que acredita em nossa companhia e em nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Operadora, pode iniciar nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Santana, Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e pelo espaço. Eu tenho 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira, vocês mencionam ali no release que, dada a estratégia de compras da companhia, vocês conseguiram manter o preço médio de estoque em um nível menor do que os preços atuais. Eu queria entender quanto tempo dura esse estoque de matéria-prima comprada com preços mais favoráveis e como está o planejamento para o aumento de preço para 2021, se o mercado tem conseguido acompanhar. E a minha segunda pergunta é se vocês podem dar um pouco de luz ali sobre os pedidos de vagões, o quanto vocês estão esperando de volume para 2021 e 2022. Perfeito, Pedro. Obrigado por acompanhar nosso call. Então, com relação à sua primeira pergunta sobre o preço médio, né? Aqui a gente tem um desafio que é sempre tentar mitigar os efeitos inflacionários. Quem nos acompanha um pouco mais de tempo sabe que a gente tenta mitigar isso sempre internamente, através de ganhos de eficiência, ganhos de escala. Mas esse ano, a verdade é que a pressão inflacionária está muito grande. Então, inevitavelmente, a gente teve que repassar parte desse aumento de custo para o nosso cliente também. É importante ter em mente que o ambiente de mercado está mais favorável a esse repasse de preço, ou seja, a gente vê o mercado aquecido, o principal cliente, né, que tem sido o agro e os bens de consumo, tem demandado bastante produto, o que faz com que haja um pouco mais de espaço para fazer esse repasse de preço. Adicionalmente, a gente tem visto nossos concorrentes acompanhando o movimento, mais uma vez aí nos leva a crer que esse repasse de preço é sustentável para os próximos meses. Tá? Dito isso, fica o alerta aqui na questão da matéria-prima. Como eu comentei no início da resposta, tem sido um desafio todo dia a gente conter a pressão inflacionária. A gente não acredita, inclusive, que esse descasamento que a gente vê no primeiro trimestre em relação a preço e custo se mantenha durante o ano. Pelo contrário, a gente acredita que a tendência é que a gente passe a consumir estoques agora com o custo médio maior e, com isso, deve haver uma compreensão de margens nos próximos trimestres. Com relação a vagões, o cenário para esse ano aqui é mais favorável do que o ano passado, né? Então, estimamos que o mercado como um todo tem uma procura de vagões na casa de 2.500 unidades.
Na Randon, a gente também tem uma perspectiva positiva para o ano. De volumes garantidos até agora, né, nas negociações, a gente tem 300 vagões na carteira, que devem compor aí os resultados do segundo e do terceiro trimestre. Então, eles vão ser entregues ao longo dos próximos 2 trimestres. Tá? E para 2022, a gente acredita que o cenário pode ser ainda melhor. O mercado pode chegar na casa de 3 mil unidades, mais ou menos. E até por isso nós estamos concluindo agora um aumento de capacidade na nossa planta de Araraquara, para que ela possa fazer implementos rodoviários e vagões. Né? Quando ela foi concebida, no investimento original, ela era uma planta híbrida, ou seja, ela se dedicava a fazer implementos ou vagões, mas não tinha capacidade de fazer as duas ao mesmo tempo. Com esse investimento, a gente abre uma linha dedicada para vagões. Vale lembrar que a nossa planta de Araraquara está num local estratégico, próximo às ferrovias, tem uma ligação já com as principais ferrovias do Brasil, e isso faz com que a gente tenha uma vantagem logística bastante importante também. E o fato de ter uma linha dedicada para vagões também nos deixa mais competitivo em termos de preço e de margem. Ótimo, ficou super claro. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Anderson Menezes, Alkin Research. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta. Meu questionamento tem um pouquinho ali de market share, tá? Na divisão de montadora principalmente, que a gente tem visto ali uma queda de 34% num T20, mais ou menos, para 32,2% agora num T21, né? Uma queda de quase 2% aí, com o segundo lugar ali já avançando bastante nesse período também. Apesar do bom desempenho, né, a gente viu que a receita líquida avançou cerca de 55% aí também nesse período, e o mercado cresceu, mas ainda chega a preocupar um pouco esse avanço, nessa perda de liderança, não de liderança ainda, mas a perda do gap em si, né. Eu queria só ter um pouco mais de visão do quanto que está sob controle esse avanço de participação dos concorrentes, como é que vocês veem isso. Muito obrigado. Anderson, obrigado por participar do call, obrigado pela pergunta. É importante a gente falar sobre market share, sim. Começo a resposta dizendo que nós continuamos com o objetivo de ter um market share na casa de 36% a 40%, ou seja, realmente a gente está atrás desse objetivo, esse resultado não é satisfatório para nós e a gente continua com todas as forças buscando esse objetivo de market share de 36% a 40%. O que ocorre, né, é que em mercados aquecidos e num aquecimento muito rápido, né, como a gente viu do ano passado, principalmente do segundo semestre para cá, para esse ano aqui, é difícil a gente ter a capacidade para atender todo esse crescimento de mercado. A gente sabe também que nesses momentos, né, concorrentes menores acabam aproveitando a carteira esticada dos principais players para colocar seu produto também no mercado, com isso conquistar market share. Do nosso lado, aqui a gente fez um aumento de capacidade, hoje já temos uma capacidade nominal na casa de 150 produtos por dia. O cenário da pandemia nos atrapalhou a atingir esse output completo, né? Pelo fato da gente ter que respeitar as regras de distanciamento. E para nós isso é uma questão inegociável, né? A gente sempre prima primeiro pela saúde dos nossos funcionários e pelo cuidado com eles. Então a gente realmente respeitou isso, diminuindo um pouco o nosso output. Mas a gente acredita que nos próximos meses, nos próximos trimestres, a gente retome esse market share, chegando mais próximo da casa dos 35% a 40%. Continua sendo esse o nosso objetivo. Perfeito, muito obrigado, ficou claro. Obrigado. A próxima pergunta vem de Fernanda Oliveira, BTG Pactual. Oi, pessoal, parabéns pelo resultado e obrigada pela oportunidade para a pergunta. Eu queria só explorar um pouquinho mais o tema de competição, porque a gente tem visto, por exemplo, a Guerra querendo retomar para o mercado, né, a Noma querendo abrir novas fábricas, e isso indicando aí um aumento de competição, e ao mesmo tempo vocês comentaram aí
que vocês devem continuar repassando o preço com aumento de custo. Eu queria só entender porque um ambiente mais competitivo deveria jogar o preço mais para baixo, né? Então, se essa expectativa aí de repassar aumento de custo, ela já está considerando esse ambiente um pouco mais competitivo. E a segunda pergunta, eu queria entender, a gente tem visto aí um mercado super aquecido de trailers, queria entender de onde tem vindo os principais drivers de demanda, né? Além do agronegócio, se vocês já estão sentindo, por exemplo, o e-commerce puxando bem, e se vocês puderem dar um pouco mais de granularidade de quais são os produtos que eles têm pedido, né? Se basculante, enfim, dá um pouquinho mais de cor. Obrigada. Fernanda, obrigado por acompanhar a Randon. Com relação à sua primeira pergunta sobre a competição, né, de fato nós temos visto o surgimento de novos concorrentes, o reaparecimento de antigos concorrentes e ampliação de capacidade de outros conhecidos já, né? Aqui eu acho que vale mencionar que nós acreditamos também que o mercado está tendo uma evolução em relação aos volumes normalizados. Quem nos acompanha um pouco mais de tempo lembra que a gente comentava, né, acreditava que um volume normal de mercado seria na casa de 55 a 60 mil unidades. E agora, com toda a expansão de frotas que a gente tem observado nos últimos 2 anos, a gente acredita que esse mercado normalizado está mais próximo da casa das 70 mil unidades. Ou seja, o mercado está expandindo e exigindo um aumento da capacidade da indústria como um todo. Dito isso, a gente também sabe que nosso mercado é cíclico. Então, a gente precisa ficar alerta, principalmente aos movimentos, à queda de demanda, como a gente viu durante o período de 2015 a 2017, que acabou provocando uma pressão em preços bastante significativos, né? De qualquer forma, o que eu posso comentar é que a Randon tem buscado sempre aumentar a produtividade com eficiência, sem aumentar o custo fixo. Isso tem sido uma obsessão aqui dentro da nossa administração. E isso nos leva também a enfrentar momentos de baixa de maneira mais resiliente. Ou seja, a gente acredita que pode passar de forma mais tranquila um momento de pressão de preços também. Por enquanto, mesmo com esses novos entrantes, a gente não observou pressão de preços. A gente acredita também que pela baixa escala deles, talvez eles não tenham a capacidade de ter uma eficiência de custos como a própria Randon tem, os outros players maiores têm, tá? Mas é sempre um ponto para ficar monitorando, que é a competição, tá? Com relação à sua segunda pergunta, que é a demanda de semi-reboques, então, mais de 70%, ou aproximadamente 70% da nossa carteira continua sendo suportada pelo agro, que tem aí recordes de colheita para esse ano previstas, para o ano que vem também a perspectiva é bastante positiva. A gente sabe que o agro tem sido uma grata surpresa no Brasil, dificilmente tem registrado um momento ruim, né? Pelo contrário, está sempre expandindo com tecnologia, com uso de tecnologia, também tem se mostrado menos volátil, né? A gente tem conseguido manter uma produção mais estável. Mas além do agro, o bem de consumo tem sido outro segmento no qual a gente teve uma grata surpresa, e aqui o principal produto é o furgão, ou também conhecido como semi-reboque baú, para levar esses produtos industrializados, né? E vale lembrar, a Randon, o ano passado, lançou uma família de semi-reboques furgões mais eficiente, mais leve, e a verdade é que foi um tiro muito certeiro, né, pela demanda que a gente observou. O volume de demanda para esse produto em específico. A próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, JP Morgan. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. 3 perguntas do meu lado, né? A primeira, queria ouvir um pouco, né, um update de sinergias, né, entre a Nakata e a Prave, né, que, apesar dessa pressão que pode vir, né, na margem bruta, talvez isso ajude na margem EBITDA. E segundo, olhando na alavancagem de vocês, super baixa, a empresa está super bem capitalizada, né, uma vez na data EBITDA. Então, olhando para frente, né, se novos M&As podem vir. E terceiro,
considerando, né, esse mercado super forte que a gente está vendo across the segments, né, vocês potencialmente poderiam rever o guidance para cima, né? Então, esses 3 pontos, por favor. Obrigado, hein? Jonathan, obrigado por acompanhar, obrigado pelas perguntas. Eu vou tomar a liberdade aqui de dividir a primeira pergunta sobre as sinergias de Nakata com o Emerson, já que ele está nos acompanhando aqui no call e ele está acompanhando a situação bem de perto. Então, Emerson, por favor. Bom dia, Jonathan. Obrigado pela pergunta. Nós temos mantido uma agenda bem próxima em divulgar todos os aspectos de sinergia das aquisições que viemos fazendo na Fras-le, nas nossas teleconferências trimestrais, né? Mas o fato que as sinergias de Nakata, elas já guardam um certo tamanho, mas a gente não reportou nada ainda a respeito disso, sabe? Porque a gente gosta de ter um pouco de materialidade para fazer as coisas de maneira bem adequada. Mas a gente posso adiantar aqui, não tem nenhum problema. A gente está muito alinhado com aquilo que nós projetamos no início, quando nós anunciamos a aquisição, né? Isso também está registrado e gravado em matéria de audioconferência que a gente fez específica para anunciar essa aquisição. A gente está muito animado com a prospecção que nós temos pela frente, que é superior àquilo que a gente desenhou, inclusive. Então, as sinergias da Nakata ainda não estão presentes, né, em sua totalidade naquilo que os resultados hoje de Fras-le, consequência do consolidado de Randon. Elas trazem elementos bem oportunos e importantes para o futuro e a gente vai declinar e mostrar isso com todo o detalhe que o mercado precisa, eventualmente até numa audioconferência não só dedicada da Fras-le, mas avaliar se existe a possibilidade também de a gente mostrar um pequeno quadro aqui na audioconferência de Randon pela materialidade que isso tem. Agradeço e a gente está à disposição para falar mais do tema assim que tiver público, mas sempre à disposição também através do nosso time de RI da Fras-le. Muito obrigado. Obrigado. Jonathan, bom dia, aqui é o Paulo Prignolato. Obrigado aí pelas suas perguntas e pela participação. Com relação à sua pergunta sobre o guidance para esse ano, tá? A nossa ideia é, por enquanto, mantermos o mesmo guidance que já foi divulgado, principalmente por conta de algumas incertezas relacionadas aí ao segundo semestre do ano de 2021, tá? Então, nesse momento, o que nós podemos dizer, nós estamos aí mantendo o guidance que já foi divulgado, tá? Com relação a outras possibilidades de investimentos ou mesmo M&A e a nossa alavancagem, tá? Na realidade, a gente sempre comunica ao mercado que a nossa intenção é trabalharmos com uma alavancagem próximo a 1, sem incluir o Banco Randon, e eventualmente por alguns períodos chegar no máximo a 2 em momentos onde a gente tem investimentos em M&A, tá? Este ano, na realidade, o nosso trabalho é focar principalmente, como o Emerson disse, em otimizar as sinergias que a gente teve aí das empresas recém-adquiridas. Nós divulgamos ao longo dos últimos meses deste ano alguns projetos de M&A de pequeno valor, tá? Então, a gente entende que para o ano nós devemos ficar próximos aí, objetivando uma alavancagem próximo a 1, sem considerar a dívida do banco, tá? Não, perfeito, pessoal. Muito obrigado. Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês. Obrigado, Jonathan. Operador, eu vou fazer uma pergunta que vem aqui através do webcast. Eu vou ler a pergunta na íntegra, do João Prignolato, do Santander. João, obrigado pela pergunta, obrigado por nos acompanhar. Bom dia, gostaria de parabenizar o management pelo resultado.
e perguntar a visão da Randon em relação à receita internacional, se ela é sustentável a longo prazo, com a apreciação do real, e qual a ambição do management para tal expansão. Bom, João, nós também estamos contentes aí com o avanço da receita no mercado externo, né, seja através de exportação, seja através das nossas unidades no exterior. Aqui nós contamos aí com plantas da Frasne na China, na Índia, nos Estados Unidos, plantas da Randon Implementos na Argentina, no Peru, centros de distribuição na Colômbia, na Holanda, na Argentina também. Então, o mercado internacional é um foco de expansão da companhia para longo prazo, e é uma estratégia de longo prazo. A Randon vem exportando desde a década de 70 e tem sido um alvo um alvo prioritário na nossa estratégia. Atualmente, a nossa receita no exterior como um todo corresponde a mais ou menos 20% da receita líquida consolidada, e a nossa ambição é que a gente consiga levar ela a pelo menos 30%, como forma também de reduzir um pouco a volatilidade dos nossos negócios e a dependência no mercado doméstico. Então, espero ter respondido a sua pergunta, João, e eu e o time ficamos à disposição caso tenha algum follow-up. A audioconferência da Randon está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.